Salve, salve comunidade Vida Segura, como é que vocês estão, amigos? Tudo bem? Mais uma vez, saudade de estar aqui com vocês, trocando essa boa ideia diretamente daqui da Arc Estúdios Assessoria Digital, o único estúdio aqui do Mato Grosso que tem um café gourmet que nos serve e a gente fica com vontade de sempre de querer mais, fazer todo episódio, fazer todo final de semana ou toda semana e assim vai, né? Sejam muito bem-vindos. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês, porque a gente fica sempre muito satisfeito de poder dividir um conteúdo diferenciado, um conteúdo que realmente faz a diferença para o nosso dia a dia. E eu sempre começo o nosso episódio, e hoje o nosso episódio 19, não poderia deixar de ser muito especial, porque a gente traz assuntos polêmicos de uma forma suave, de uma forma educativa, de uma forma bem orientada e, sobretudo, para a comunidade em geral, né? Isso daí, falar de direito, né? Falar de consumo, falar daquilo que pauta a nossa missão em entregar, proteger, amparar e bem orientar o nosso cliente, isso daí é o nosso papel e a gente tenta fazer da melhor forma possível. E não poderia deixar de ter conosco pessoas que sabem falar, dominam o assunto, e hoje isso daí não vai ser diferente, né? Mas antes da gente começar apresentando a nossa convidada hoje, é muito importante a gente lembrar a nossa missão, né? Cumprir o nosso papel, e o Vida Segura, ele é um podcast destinado ao consumidor na ponta, às empresas que a gente atende, ao compartilhamento das informações da forma mais genérica e democrática possível. E isso daí tudo nasceu de um sonho, justamente esse sonho que hoje se torna realidade. É mais um pedacinho dessa boa história que a gente vem construindo, e isso daí nos orgulha através do nosso programa de qualidade Vida Segura, através da Melsis, corretora de seguros, que nos apoia e que nos engrandece a poder fazer essa boa comunicação. Mas, sem delongas, eu gostaria de hoje apresentar a nossa convidada, que a gente se conheceu numa história que a gente vai poder divulgar aqui, que é através de um programa, na verdade de um encontro de empresários, que depois a gente vai também poder falar e divulgar, que é o BNI, que já em outras oportunidades a gente já pôde falar. Mas eu gostaria de apresentar a nossa convidada, a doutora Reline Freitas, advogada, especializada em Direito Médico e da Saúde, com atuação em todo o território nacional. Atua na defesa de pacientes que enfrentam negativa de coberturas, demoras no SUS, dificuldade de acesso a medicamentos e outras questões ligadas ao direito da saúde. Além disso, assessora médicos, clínicas na esfera preventiva, cuidando de prontuários, contratos, procedimentos ético-disciplinares. Com mais de 13 anos de experiência no setor de clínicas e prestação de serviços, ela une vivência, prática e conhecimento jurídico para garantir que tanto o direito à saúde quanto o exercício seguro da medicina sejam respeitados. Doutora Reline, é uma honra tê-la aqui no nosso episódio. Seja muito bem-vinda. Espero ter falado esse belo currículo, não ter me esquecido de absolutamente nada, mas, por favor, se apresente à nossa comunidade, ratificando e até complementando esse excelente currículo aqui, por favor. Olá a todos que acompanham o Vida Segura podcast. Eu gostaria de iniciar agradecendo pelo convite. É uma honra poder estar aqui para falar de um tema tão importante, que é o direito em saúde. Eu sou advogada com atuação em Direito Médico e da Saúde. A minha vivência na área da saúde foi anterior à advocacia, né? Então, por 13 anos, né, como você já trouxe, eu atuei ali no setor administrativo das clínicas, em ambiente hospitalar, o que me proporcionou uma vivência do dia a dia do paciente com relação aos desafios junto aos planos de saúde do SUS. E essa trajetória me deixa muito grata, porque, de certa forma, foi o que me transformou e que me deu um olhar diferenciado para que a gente pudesse atuar de forma humanizada, entendendo tanto a técnica
quanto também a questão do paciente em si, né? E é isso. Me diga, até entrando diretamente naquilo que a gente tem um cuidado, né? Porque é uma oportunidade única. Vou te confessar, a gente estava até falando um pouco da gente entrar no ar aqui, que nós, corretores de seguros, a gente comercializa, vendemos os planos de saúde, seguros de saúde, e que em algum momento, né, a venda em si, ela se depara com riscos eminentes até da utilização. E, é claro, os principais direitos garantidos em lei, isso daí é o que o consumidor busca. Naquilo que você vivencia hoje, quais os principais direitos hoje do consumidor de plano de saúde ou até mesmo do SUS que ele se deparou? O que o teu cliente hoje recorre a você, na grande maioria dos clientes que chegam até você, o que você tem assim como fator recorrente às reclamações? Muito comum são as negativas dos planos de saúde, né? Justamente por conta, e muitos deles falam sobre a questão do retorno que os planos de saúde, além de às vezes demorar na resposta, muitas vezes tem um parecer negativo, né? Por conta, às vezes, de comissões que as seguradoras acabam submetendo a análise, né, do caso do cliente, mas o problema mais comum é com relação à cobertura da ANS. Então, o plano de saúde ele se baseia muito ali no rol da ANS, né, que é o rol de cobertura mínima, e para negar os tratamentos dos pacientes. Então, assim, é muito recorrente na esfera dos planos de saúde esse tipo de reclamações. Vocês que acompanham a gente falando de rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, a ANS. Então, hoje a Agência Nacional ela tem um rol, esse rol são milhares de procedimentos, né? E que muitos deles, mesmo estando no rol, são negados, ou até mesmo são protocolos derivados daquele rol e que protelam, fiquem em análise médica. Até se você tiver algum exemplo que talvez mais recente, né, em situações que eu, por exemplo, usuário de plano, vou lá com a minha carteirinha, solicito um procedimento que foi o meu médico quem solicitou, e aí fica aguardando. É isso, assim, e há de eterno, tem algum prazo? O que as reclamações, e a gente está falando de saúde, né? Sim. Muitas vezes saúde com quadro de dor, né? Os institutos jurídicos até que você tem às suas mãos por liminares ou caminhos que você costuma trilhar, depende de caso a caso, mas normalmente aquilo que é urgente ou até mesmo emergente, que demonstra até um risco de vida, etc. O que você procura buscar na tua anamnese, na tua análise pontual daquele caso em si? Os casos que você enfrenta assim, aqui cabe liminar. Não, aqui não cabe, aqui eu consigo apenas uma solicitação, uma liberação. Geralmente, com relação a essas questões de liminares judiciais, é importante a gente trazer a informação de que precisa-se de um relatório bem fundamentado. Certo. Então, assim, o paciente, ele tendo a indicação, as operadoras, submetem ali ao conselho, né, da comissão, geralmente, e acaba, por fim, negando, às vezes com justificativa evasiva, ou então às vezes demoram para dar retorno para o paciente. E quando uma solicitação se trata de urgência e emergência, de fato o paciente não tem que esperar, ele às vezes não tem condições, né, de aguardar esse tempo, e aí o que geralmente a gente analisa é a questão da urgência. Então, verifica se o paciente ele está dentro dos critérios ali da urgência e emergência, se o laudo médico está bem fundamentado, se está bem narrado, se consta ali todo o histórico clínico do paciente, para a gente conseguir ali demonstrar para o juiz de forma segura que aquele paciente precisa e que não consegue esperar por muito tempo. Ou, às vezes, tem aqueles casos que são eletivos, mas também o convênio, ele protela bastante, e aí se trata de uma negativa tácita, né, vamos dizer assim. A gente também consegue recorrer nesse aspecto. Eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas seguradoras, e em especial, a última seguradora que eu fiz carreira, enfim, e em especial, mais especial ainda, na área da saúde, né, que me privilegiou, me oportunizou
até um aprendizado e que a gente coloca em prática hoje. E eu falo a você, assim, algumas experiências que eu vivenciei, tanto como segurador e como corretor de seguros, né, fazendo a comercialização, algumas situações que cabem realmente um conhecimento jurídico. Né? Por quê? Por exemplo, relação médico-paciente é uma relação estabelecida de confiança. Sim. Né? O meu médico me solicita determinado exame ou determinado procedimento cirúrgico com um determinado protocolo ou até mesmo material. O fornecedor do plano, né, ele entende, né, ou até mesmo o plano entende que aquele material pode ser substituído por outro. Né? Aí a pergunta que realmente nos acompanha. A relação médico-paciente é uma relação que sobrepõe o interesse econômico do fornecedor do plano para determinados procedimentos ou para determinado material, que a gente chama de OPME, né, que é órtese, prótese enfim, materiais de alto custo. Isso daí, em algum momento você se deparou com esse tipo de situação ou você entende que isso daí muitas vezes é recorrente até para equilibrar a relação econômico-financeira daquele procedimento? O que você tem uma opinião sobre esses casos de que a relação médico-paciente ela é sobreposta por outros motivos? Já se deparou com isso? Sim, sim. Os tribunais, inclusive, eles têm entendido, né, que o relatório médico, a indicação médica se sobrepõe com relação à autorização ou à negativa do convênio e é, inclusive, considerado abusivo. Então, geralmente, os planos de saúde não tem como a gente negar que a perspectiva deles é questão financeira, né? Mas o direito à saúde ele tem que prevalecer sobre essa perspectiva e sim, os tribunais eles entendem, é uma situação abusiva e o laudo do médico ele tem que prevalecer. Situações que fogem até a questão cirúrgica, como a gente falou agora, né? E órteses, próteses de materiais especiais, né? Mas os que fogem isso, por exemplo, terapias. A gente vivencia situações super especiais como TEA, né? Transtorno do espectro autista, e que, por indicação do terapeuta ou do profissional que acompanha aquele paciente, seja uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto, mas existem ainda situações e discussões que envolvem um assunto tão delicado. Né? Chegou até você já esse tipo de situação envolvendo o TEA ou até mesmo protocolos derivados ao TEA? Sim, é muito comum também ter essa situação do plano de saúde, às vezes, limitar, né, a quantidade de terapias ou até mesmo querer direcionar, né, para um outro profissional, mas é também considerado uma situação abusiva. O paciente que geralmente tem o TEA, ele tem que ser feito o acompanhamento conforme as orientações, conforme os laudos médicos, e não deve ter limitações de sessões. Então, ou até mesmo limitação com relação a profissionais. Eu vou autorizar o profissional A e não vou autorizar o profissional B. Então, isso é abusivo. O paciente que está em tratamento contínuo, né, como é o caso dos pacientes que têm o TEA, eles têm sim esse direito de manter ali a continuidade do seu tratamento. E quando você fala do tratamento, seja no plano de saúde ou, por exemplo, aquele paciente que não tem plano, mas que está vinculado ao SUS, houveram casos que chegaram até você, em especial do SUS, e quais esse tipo de caso? O que é mais recorrente o teu cliente te procurar e te pedir essa orientação? Olha, com relação se nós compararmos o sistema do SUS com os planos de saúde, acontece que mais pessoas relacionadas aos planos de saúde procuram uma assessoria jurídica. Às vezes, os pacientes do sistema SUS não têm conhecimento que a rede pública oferece isso. E quando não oferece, né, é possível a gente ingressar com uma ação para garantir o tratamento do paciente. Porque se trata de uma
uma norma constitucional, né, que garante o direito da saúde, e o Estado, os entes federados, a gente fala, eles têm que providenciar, desde que tenha ali o laudo médico, tudo bem detalhado. Eu costumo bater nessa tecla com relação aos laudos, né, aos relatórios, ao histórico clínico do paciente, porque às vezes é muito comum o paciente buscar uma assessoria e não ter nenhum tipo de informação. Ou, às vezes, o próprio profissional da saúde não fornecer ali de forma detalhada. Às vezes, o paciente vai atrás, ele tenta novamente e tem muita dificuldade nesse sentido. Mas, tendo um laudo, um relatório médico bem fundamentado, é sim possível, né, a gente conseguir isso através da justiça, para que o paciente não seja prejudicado e tenha ali eficácia no seu tratamento. Quando você fala justiça, você certamente se refere a alguns institutos, né, judiciais, sejam eles de forma mais célere, de forma mais sem a liminar, que a gente fala, né? Ou seja, liminar é um dos institutos, mas dependendo do caso, de caso a caso, sinta-se à vontade de citar exemplos que você vivenciou, mas onde cabe uma liminar e onde cabe apenas uma ação que vai transitar em julgado na esfera comum. Certo. Com relação à questão da liminar, aconteceu, assim, eu tenho alguns casos, inclusive de um paciente autista, né, que teve ali o seu plano cancelado e precisava manter o tratamento. Então, esse cancelamento foi considerado abusivo. E, de fato, o paciente, quando a gente consegue o Instituto da Liminar, né? Quando é um caso de urgência, né? Existe ali a urgência, existe o risco da saúde do paciente, então a gente consegue demonstrar, né, para o juiz, através dos laudos, através dos documentos, que aquele procedimento precisa ser realizado o quanto antes. E quando ele se encaixa nesses critérios, né, dificilmente o juiz ele não entende ali a urgência e não concede o benefício ao paciente. O benefício não, na verdade, até o direito, né? Sim. Sim. E aí, com relação à questão dos institutos, o que seria, na verdade, um caso que não seria urgência, né? Aguardaria o transcurso do processo? Esse tema eu vou ficar te devendo, porque quando se trata de saúde, né, a gente fala que a pessoa geral, até comentei assim, o advogado, ele é o primeiro juiz praticamente da ação, né? Então ele vai olhar ali os critérios, ver se está todos dentro, né, dos quesitos, e para ingressar com uma ação. Agora sim, vamos dizer uma questão mais simples do plano de saúde, de repente ter que aguardar o final de uma ação, né? Deixa eu tentar buscar aqui em minha mente para ver se eu consigo te trazer essa situação. Eu vou falar de um caso que eu acompanhei, né? E talvez certamente possa contribuir em alguns clientes, né? Algumas operadoras hoje elas têm o direito de cancelar, simplesmente isso, né? Elas mandam uma carta 60 dias antes da renovação do contrato, dentro de um texto, e dizem, em resumo, daqui a 60 dias o seu plano, né, seu contrato irá ser renovado e não temos interesse, né, e fique à vontade para buscar no mercado, etc. Tal. Alguns casos, a gente até busca outras alternativas, né, por outras operadoras, outros caminhos, né, mas em outros não. Em outros, por um critério, muitas vezes, de idade, né, ou até mesmo de um risco que a gente chama de risco exposto, né? Às vezes é um paciente que está com tratamento contínuo, né, já existe um protocolo em andamento e que aí cabe realmente uma liminar, nesse caso aí, que como você falou assim, é um caso de urgência porque você tem um prazo para cumprir que vai de um contrato que vai cancelar e você fica refém de uma possível mudança ou não. Se você encontrar mudança, não vamos litigar, não vamos entrar em briga. Mas se não, realmente você não encontrar outra operadora que caiba ser absorvido, você ou até mesmo o teu grupo familiar, aí tem que ser realmente por força judicial. Eu já tive ambas as situações que eu citei agora. Situações que a gente consegue mudar e a gente toca a vida sem dificuldades,
como situações que eu falei para o cliente. Cliente, a parte administrativa que me coube, eu fui em busca. Mas, neste caso, infelizmente, vou buscar o meu advogado. Sinta-se à vontade. Infelizmente, nessa esfera eu não consigo te ajudar. E ele foi e o plano continuou e está vigente até hoje. Sim. Por força, não sei se de liminar, né? Nesses casos, quando há liminar, é um processo que já está vigente. Mas a liminar ela tem um prazo, né? Ela tem um prazo determinado para ser cumprido, ou para cair, ou para ser mantida. Explica um pouco essa etapa em que uma liminar vira, né, ou de forma permanente, ou a manutenção de um contrato, ou até a manutenção de um procedimento. Explica para a gente como é, e até mesmo a nossa comunidade que pouco domina esse tema, por favor. Na verdade, a liminar ela é uma antecipação do que iria acontecer lá no final do processo, né? Certo. Então, primeiramente, avalia-se ali as documentações e o juiz geralmente concede um prazo para que seja concedido ali, restabelecido, no caso, né, se for uma questão contratual, que seja restabelecido o contrato. E aí, dependendo da situação, essa liminar ela é mantida ali no decorrer do processo. Certo. E, às vezes, se for o caso, é revogada ao final, né, se a outra parte, ou caso, se os planos de saúde demonstrar que houve, né, igual você comentou sobre a questão do cancelamento, né? O cancelamento por fraude, né? Então, se no final do processo ele demonstrar que houve o cancelamento de fato lícito, né? Houve fraude no contrato, aí nesse caso a decisão ela é revogada e a parte dos planos de saúde depois vai tentar reaver isso em outro processo. Mas assim, em linguagem mais comum, a liminar ela é isso, ela antecipa os efeitos de uma decisão que seria, né, em benefício nesse primeiro momento do ingressante, né, do autor, porque ele demonstrou ali em documentos, ele convenceu o juiz que ele tinha ali o direito válido, né? Certo. E aí essa liminar ela pode correr durante todo o processo. Quando a gente vem para a esfera do SUS, por exemplo, geralmente o juiz ele concede ali um prazo de liminar para que a outra parte cumpra, né? Certo. No caso existem diversas situações, às vezes, né? Então, e aí, não cumprindo, aí segue-se o processo mais com a liminar e aí vai se buscar os outros meios ainda, né, em situação de liminar para que o direito do paciente seja reconhecido e seja concedido, né? O paciente seja atendido, na verdade. E aí, essa liminar, ela pode durar até o final do processo também. Então, assim, uma vez, claro, no caso das operadoras, pode existir um recurso, através do recurso pode, né, vir derrubar essa liminar, mas na maioria dos casos pode acontecer isso, de seguir até o final do processo com a antecipação do direito que seria concedido no final. Você tem uma história muito bacana que você combina pela tua biografia, que você vivenciou o atendimento ao paciente enquanto funcionário de clínica, né, que você atuou, e agora como advogada, enfim, vivenciando. Se você pudesse contribuir com a Agência Nacional de Saúde ou com os nossos legisladores, né, dentro dessa tua história, da tua biografia de advogada e atendente ao paciente, né, entendendo até a necessidade na ponta do paciente, o que você poderia sugerir na melhoria? Né, buscar, seja a ordem jurídica ou a ordem propriamente do contrato, qual é a tua contribuição mediante as possíveis fragilidades que um consumidor hoje ele tem diante daquilo que chega até você, né? Ou até mesmo daquilo que você vivenciou enquanto funcionária e atendente da clínica? Olha, a primeira coisa vindo para o aspecto do SUS é melhorar os investimentos, né? Então, uma vez que existe ali um investimento mais digno, vamos dizer assim, o paciente ele vai ter maior condição de ter um atendimento digno também. Inclusive, o investimento na esfera com relação a coberturas médicas, né? Então, um exemplo, hoje a tabela do SUS é uma tabela defasada. Se você procurar
alguma clínica que faz procedimentos de alto custo pelo SUS, né, acaba que a parte do material, eu cubro o procedimento, mas não cobra a parte do material, entendeu? Então, assim, talvez um maior investimento, um olhar com carinho para esse segmento. E com relação aos planos de saúde, de fato, ali, vivenciar melhor, entender melhor o que acontece, de repente, trazer aqui trazer algumas legislações que pode deixar um pouco mais clara a relação do plano de saúde, a relação da carência, a relação para que o cliente, na hora que ele assine o contrato, ele comece a entender melhor o que ele está assinando, o que cobre, o porquê que os planos de saúde cancelam quando o paciente já está muito mais idoso, ou então, às vezes, quando tem muito tipo de tratamento, né? Então, fazer com que a lei aqui no Brasil ela seja cumprida. Colega corretor, você que tem a possibilidade de levar a boa informação na hora da comercialização, e é um cuidado natural que nós, corretores, a gente tem uma responsabilidade civil direta, né, ao oferecer aquilo que é passível, que o nosso cliente vai utilizar e vai utilizar da forma correta. E aí, sendo feito essa comercialização, essa boa distribuição do produto, eu vejo que no teu Instagram você tem umas dicas, né, bem legais, assim, e você foge um pouco da parte jurídica, né, do vocabulário jurídico, né, você conversa muito bem na tua rede social. Fala um pouco das tuas postagens, do trabalho que você tem feito nesse cuidado de divulgar a boa informação para o consumidor ou até mesmo para o cliente que busca essa boa informação. Sim, geralmente no Instagram eu tenho trazido o meu propósito, na verdade. Meu propósito, na verdade, no Instagram é justamente trazer algumas questões, algumas situações do dia a dia, né, que a pessoa geralmente é submetida e, às vezes, por falta de informação, não tem ali, não sabe como agir. Então, assim, é um Instagram voltado para o setor, para conteúdos informativos mesmo. E eu faço com muito carinho, muita atenção, porque é um segmento que eu gosto, uma área que eu gosto de atuar. Então, eu pretendo ali, com aqueles conteúdos, contribuir de alguma forma, com uma informação para que alcance o máximo de pessoas possível, para que eles tenham ali o seu direito, pelo menos que um pouquinho, né, um pouco de consciência do que são os seus deveres, quando que são os seus direitos são infringidos e como agir quando é infringido, né? Então, assim, eu acho importante, a pessoa identificou alguma coisa que está fora do normal, né, está tendo ali alguma situação, algum entrave para o acesso à sua necessidade, ao seu procedimento, ao seu tratamento. É importante buscar uma orientação jurídica especializada, porque nesse caso ele vai analisar o caso concreto, entender de fato e poder orientar de forma mais específica. Maravilha. Bom, a gente vai caminhando aqui ao nosso final, mas antes disso eu vou te pedir, você consegue me passar aqui, por favor? Só a gente tem um protocolo de gratidão pelo seu tempo, pela sua vinda. Aqui a gente, deixa eu só pegar aqui, a gente tem o nosso totem que tem... Nossa, que honra! A nossa marca, o seu nome, o número do episódio. A gente tem o nosso boné, que é um símbolo máximo da cobertura e da proteção, nem que seja na cabeça, na sua caminhada. Interessante. Faz muito sentido. Tá vendo? É o maior símbolo. São dois símbolos que representam o seguro. É o guarda-chuva, que seria difícil a gente ter um guarda-chuva aqui. Sim. E o boné. Muito bacana. A nossa caneca com as nossas logomarcas da nossa empresa, da Melcio, no caso, do nosso programa de qualidade e da nossa logomarca do Vida Segura, né? E o nosso mimo da sorte, isso daqui... Nossa, excelente. A gente quando desenvolveu, a gente falou assim, poxa, é uma forma carinhosa de agradecer ao teu tempo, a sua vinda, e isso daí não tem. E agora, sobretudo, aí sim, aí vem talvez a surpresa maior, eu queria poder dividir com você. É um presente. Nossa. Eu trouxe justamente porque eu digo que quando a gente presenteia alguém que a gente gosta, que a gente até nos conhecemos há pouco tempo, inclusive através do BNI,
que é um encontro de empresários super importante, que eu sempre que posso divulgo, e foi através do BNI que a gente se conheceu. E eu buscando informações, aí eu me deparei na minha pequena biblioteca esse livro que eu comecei a folhear e relembrar. E você vai ver que ele está todo marcado, tá? Sim. Mas é um conteúdo tão renovado que você, com a tua base jurídica, com a tua boa orientação de Instagram e rede social, eu tenho certeza que algumas boas dicas do Dr. Drauzio, do Maurício, isso daí certamente vai contribuir ainda mais. A gente que vivencia a distribuição dos planos de saúde, a gente sente essa necessidade de dar uma base jurídica para o nosso cliente, né? E isso daí é, sem dúvida, uma forma muito singela de poder compartilhar com você a nossa vivência, o que é o plano de saúde, e dentro certamente da tua habilidade jurídica, isso daí vai preencher aquele mosaico de bons conhecimentos. E a gente tem uma pergunta final, né, que é o grande encerramento do nosso podcast, que a gente sempre pergunta ao nosso convidado, doutora Relini Freitas. O que é uma vida segura para você? A vida segura para mim é você viver de forma equilibrada, você ter acesso às informações, você saber o que fazer em um momento de urgência, você entender quais são os seus direitos e o que você pode fazer. Então, isso para mim é uma vida segura. Que maravilha. Doutora Relini, muito obrigado. Né? A gente até citou o BNI, eu vou me permitir até fazer essa boa divulgação, né, que a doutora Relini faz parte do Grupo Alquimia. Sim. Que se reúne às terças-feiras. Sim. Às 11 horas no Coco Bambu. Isso mesmo, às 11 horas. É o único grupo de almoço, né? Único grupo de almoço, e a gente tem estado ali, feito as reuniões, e tem sido muito produtiva. Cada vez que a gente se reúne, é muito conhecimento, então quem não conhece, vale a pena conhecer o BNI Alquimia. Legal, isso daí, assim, eu sou um alquimista que me afastei por motivos profissionais, enfim, que a minha agenda, eu não tive condições de fazer, mas eu vou voltar, eu volto. Quem é alquimista não deixa de ser. E aí, para você empresário, é uma reunião, é um network, né, de grandes empresários, médios, pequenos empresários, enfim, e que trocam ideias e boas indicações, né? Isso daí fortalece muito a questão do empresariado, isso daí, tanto que hoje ela está aqui. Eu fui lá como empresário convidado, a conheci, e aí a gente, numa roda de almoço, a gente trocando boas informações, a gente acabou encontrando uma boa interseção e geramos essa oportunidade. Que bom. Sim, excelente. É ótima oportunidade. O BNI, ele tem os propósitos, né? Então, é muito interessante. Vale a pena conhecer. Quem ficar com curiosidade, vai lá no almoço às 11 horas, nas terças-feiras, no Coco Bambu, que será muito bem-vindo. Do Shopping Estação. Eu acho que Shopping Estação, isso. Shopping Estação, Coco Bambu, às 11 horas. Às terças-feiras. Terça-feira, às 11 horas. Pessoal, da minha parte, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Assim, é muito valioso a gente que trabalha dia a dia. E eu sempre falo que o nosso papel é muito mais do que vender seguro, vender planos, etc. É entregar aquilo que o nosso cliente precisa. E muitas vezes ele precisa não é do seguro, porque ao utilizar o seguro ele teve um dano, e às vezes danos irreparáveis. Mas o que ele precisa realmente é de uma boa informação. Sim. Né? A tua informação, ela calcifica, ela fortalece muito a nossa função, que é justamente de entregar um produto que a ideia não é ter litígio, não é ter brigas, discussões contraditórias. Sim. Mas se porventura houver, ele vai certamente procurá-la, ou até mesmo outros colegas advogados, para buscar um justo direito que foi atingido, né? Sim. Então isso daí realmente é fantástico. Eu tenho a grande oportunidade de trocar essa boa ideia contigo. Faço questão, inclusive, de já afirmar, inclusive, em rede nacional aqui, que as demandas acontecem naturalmente.
né? Sim. E a gente fica muito cuidadoso de dizer assim, quando aquele exemplo que eu falei do cliente, então vou procurar meu advogado, e eu apenas dizer assim, poxa, lamento, tal. Mas pessoas que lidam com o direito médico e exatamente, especificamente, como você muito bem colocou, eu enxergo que não é somente a busca pelo direito, e sim uma oportunidade de esclarecimento, de boas orientações, assim como você faz no seu Instagram. Obrigada. Continua, você está... Nossa, tem a minha admiração, já tinha o meu respeito, agora a minha admiração, com certeza. Isso daí vai abrilhantar ainda mais a nossa comunidade Vida Segura. Obrigada, Marcelo. Eu só queria trazer um ponto, né, que você trouxe, né, que quando o paciente ele recorre a um advogado, ele não está recorrendo apenas atrás, né, de um procedimento negado, né? Às vezes ele está entregando a vida dele na mão de um profissional. Então, é uma situação onde o direito da saúde, ele tem a pessoa tem que ter esse olhar diferenciado. Ele tem que entender que o paciente está ali entregando da forma mais vulnerável possível, né? Então, assim, o que eu tenho para contribuir hoje com relação a alguma orientação, de repente alguma dica, é dizer para os pacientes, né, para as pessoas que contratam um plano de saúde, leiam o contrato, entendam o que está escrito lá, principalmente antes de assinar. Esclareça todas as suas dúvidas, verifique a questão de reembolso, verifique as questões de prazos, porque você estando bem informado, você consegue ter mais base para você tratar sobre o seu direito, né? Para você rebater, de repente, alguma situação abusiva. Então, assim, eu sou suspeita para falar, né? Eu sou apaixonada no direito médico e da saúde, eu adoro o que eu faço e estou à disposição. Maravilha. Da nossa parte, mais uma vez, muito obrigado. É muito bom ter bons conhecimentos que agregam, claro, de forma ampla a toda a comunidade, mas em especial a nossa missão, né? Isso daí é muito positivo. Fica a nossa gratidão. E para você que nos acompanha, que está fazendo parte dessa comunidade, mais uma vez agradeço. É muito bacana, muito fortalecedor a gente dar continuidade a esse nosso projeto, a esse sonho que a gente realiza a cada episódio. Sempre tendo aqui um profissional, alguém que tem o domínio daquilo que possa passar em forma de palavras, em dicas, em sugestões. Então, a questão da doutora Reline, por exemplo, no Instagram dela, tem dicas fantásticas, maravilhosas, que eu digo, eu que trabalho diretamente, aprendi com boas dicas que ela me passou. Então, assim, acho que isso daí vem a somar no cuidado com as pessoas, né? Isso daí é aquela entrega maior. Não basta você apenas ser um bom advogado, você contribui com cuidados necessários do dia a dia. Não basta ser apenas um corretor de seguros que vende seguro, vende plano, apenas você entrega o algo mais, que é uma boa informação, uma boa orientação, e isso daí é o que vale. Pessoal, missão cumprida. Mais uma vez, obrigado. E se você não nos segue, por favor, tecla aí o sininho, segue a gente, que sempre tem uma boa dica, um bom convidado para compartilhar essa boa informação que a gente passa para vocês. Fui, obrigado, tchau.